Fala galera, eu sou o Rafa Camargo e estou um pouco diferente, não é? Bom, eu decidi aparecer aqui um pouco diferente, um pouco incomum com o que vocês costumam me ver, porque hoje nós vamos falar de uma animação em stop motion. E olha, já posso começar dizendo que eu não estava mesmo esperando que essa parada fosse tão curiosa. Porque sim, meus amigos, depois de muito sofrimento ontem assistindo Indecente, eu me aventurei à noite para assistir as fotos vazadas, que devo dizer que foi uma experiência estranha, mas que vocês vão saber em breve, ou não. Então hoje cedo eu só queria relaxar e por isso resolvi dar uma chance para The House, essa nova comédia de animação em stop motion da Netflix, que eu juro por Deus que está escrita na plataforma como uma comédia ácida. Mas honestamente eu não sei quem foi a pessoa que escreveu isso, porque de fato eu não identifiquei o elemento cômico na obra. O que eu identifiquei foi um trabalho sublime para entregar uma mistura muito curiosa em animação e stop motion com elementos de terror, elementos de histórias perturbadoras. E nesse sentido eu acho que The House foi na veia. Não é uma obra para qualquer pessoa e é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, meus amigos, para alertá-los sobre do que se trata essa parada e para você decidir depois se vai ou não conferir. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews e normalmente eu não estou aparecendo aqui dessa forma. Então, pra entender um pouquinho mais o motivo pra isso, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero pedir pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se for novo por aqui, seja muito bem-vindo e não deixa de comentar se você estava ou não ansioso pra assistir The House. E agora, assim dito isso, bora pro filme. The House é um filme que conta 3 histórias diferentes com um único elemento que as une, a casa em que as histórias se passam. 3 histórias diferentes com diferentes diretores e 3 atmosferas completamente distintas. E o nome disso é antologia, né, meus amigos, que a gente já conversou aqui em vídeos passados, quando a gente tem um único universo unido por um ou mais elementos contando diferentes histórias, e isso costuma funcionar muito bem em histórias de terror. E já aí nasceu meu interesse, porque é incomum, por mais que não seja único, por mais que não seja The House que tenha sido a primeira a criar isso, mas é incomum a gente ver essa mistura entre animação e terror. Mas é exatamente isso que nós temos aqui, meus queridos, não no terror no sentido padrão e comercial, mas sem dúvida alguns elementos trágicos e desconfortáveis que as melhores histórias de terror trazem. Para cada história nós temos um diretor diferente, com um olhar criativo diferente sobre aquela casa e o que ela pode representar, o que faria seus membros conhecerem seus verdadeiros medos e como isso floresceria dentro dele. A primeira história, que pra mim foi a mais intensa, sem dúvida alguma, se concentra em uma família pobre que recebe uma grande oportunidade de se mudar para uma mansão. E essa foi a que mais me pegou no sentido narrativo, porque a segunda me pegou de outra forma, mas talvez por ter sido a primeira, foi aqui que eu tive o impacto de estar assistindo uma história bem darkeira com aqueles bonecos fofinhos. A segunda conta a história de um ratinho, que é um corretor de imóveis que está tentando vender a casa e faz um open house, mas aí começa a receber estranhos convidados. E essa, sem dúvida alguma, foi a que mais me pegou no elemento do terror mesmo, no visual, no incômodo que certas cenas me passaram, e também foi a que teve o desfecho mais impactante pra mim. E a terceira nos apresenta uma dona de um hostel que está tentando coletar o aluguel dos moradores da casa, que pra mim foi a piorzinha, vamos dizer assim, mas eu entendo a necessidade de dar um desfecho na narrativa e por isso que ficou com um tom um pouco menos estranho do que as demais. E foi justamente isso que me incomodou na obra, meus amigos, o tom que foi dado nessa última história, porque eu achei meio estranho e curioso o fato que eles decidiram terminar tudo, encerrar a história num tom um pouco mais esperançoso, pra uma obra que primariamente não estava me parecendo disposta a levar a trama pra esse lugar. Enfim, talvez essa seja a minha única reclamação, porque de resto, meus amigos, eu achei The House um trabalho realmente sublime. Visualmente o trabalho aqui entregue é incrível e foi realmente um presente poder assistir um trabalho de stop motion atual conseguir entregar tanta profundidade nas cenas. Digo profundidade no sentido literal da palavra, né? Porque você sabe como eles gravam esses stop motion? Basicamente eles têm alguns bonequinhos, os personagens lá, né? E os criadores vão movendo cada movimento e tirando fotos para depois juntar tudo e entregar algo que simule o movimento. Então é um trabalho danado para trabalhar nas articulações. Normalmente os fundos, o background da parada não fica 100%. Mas aqui ficou, meus queridos. Visualmente o trabalho entregue em The House é insanamente bonito e me surpreendeu. O segundo ponto que me chamou demais a atenção foi a trilha sonora, que realmente é notória e foi feita por alguém que manja demais. E aí, pesquisando um pouquinho antes de escrever esse roteiro, eu vi que o responsável pela trilha foi ninguém menos do que Gustavo Santarola, que simplesmente é o cara responsável pela trilha de The Last of Us. Então sim, meus queridos, de fato foi feita por alguém que manja muito. Por fim, meus amigos, eu recomendo The House pra vocês? Sim, sem dúvida alguma. Mas é muito importante ter isso em mente, esse fato de que é uma animação que brinca com esses elementos do terror, então obrigatoriamente pra você curtir, você vai ter que estar aberto pra ver uma animação e uma história de terror. Não vai parar pra assistir se você não curte nenhum dos dois e depois vir aqui reclamar comigo que não gostou, porque aí não faz sentido, concorda? Mas se você já tem essa pretensão a curtir boas histórias de terror, simples, sem muito aprofundamento, mas muito bem contadas, e por meio de uma escolha visual que é diferente do que a gente está habituado a assistir, eu acredito que você vai gostar bastante do resultado entregue aqui. Eu gostei bastante particularmente e pra mim
vai pro topo da minha lista. Por mais que a última história da antologia quase fez o projeto cair pra um valeu a mensalidade, mas as outras duas foram tão boas que eu decidi manter essa nota. E agora eu quero saber de vocês, meus queridos, o que acharam de The House? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.